Boa tarde. Tem agora início o debate dos candidatos aos corpos regentes da Associação Académica de Coimbra. Ao longo do dia de hoje, a Rádio Universidade de Coimbra, a TVAC, televisão da Associação Académica de Coimbra, e o Jornal A Cabra transmitem em direto 2 encontros a partir das cantinas dos grelhados. O primeiro acontece agora, pelas 6 horas, com os candidatos ao Conselho Fiscal. O segundo tem início às 9 da noite e tem como convidados os candidatos à Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. A moderação deste primeiro debate está a cargo de Camila Vidal e Pedro Gonçalves Santos. Passo então a apresentar os convidados pela lista A até quando: João Pinto Ângelo, pela lista F, Académica de Futuro, Bernardo Nogueira. Os 3 órgãos de comunicação tentaram contactar o candidato da lista T, tu és Académica, Carlos Leandro Marques. Até ao momento não obtivemos resposta. Antes de mais, agradeço a vossa presença, agradeço também aos Serviços de Ação Social pelo espaço disponibilizado para este debate. O debate vai funcionar no módulo pergunta-resposta. Numa primeira ronda, os candidatos vão responder a uma questão mais geral sobre o programa eleitoral para estas eleições aos corpos gerentes. De seguida, falaremos de temas mais específicos, com especial atenção para a questão da fiscalização da atividade da Associação Académica de Coimbra. Damos então início a este debate. O critério para participação é a ordem alfabética das listas. Como tal, primeiro responderá o candidato da lista A e de seguida o candidato da lista F. Por uma questão de justiça para as listas presentes, a meio do debate será alterada a ordem, ou seja, nessa altura será primeiro a lista F, posteriormente a lista A. Vamos à primeira pergunta. Terão 4 minutos para responder a esta pergunta e, como tal, apelo ao poder de síntese de cada um. Portanto, a primeira pergunta, começo por perguntar quais são as principais bandeiras desta candidatura. Tem primeira resposta, lista A. Bem, boa noite a todos. Como principais bandeiras, e sem dúvida a principal, será fazer cumprir os estatutos, como é óbvio. Isto aqui será talvez um pouco demasiado óbvio, talvez, mas a verdade é que ao longo dos anos temos reparado, e esta é a interpretação que a lista A faz deste assunto, é que os estatutos não têm sido respeitados como um todo. E nomeadamente, e gostaria de destacar este artigo, o artigo 3º, na sua linha F, que diz que a Associação Académica de Coimbra deve orientar a sua ação com vista a um ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade. Esse é um dos pontos que tem absolutamente de ser defendido nos estatutos da nossa associação. Outra bandeira também muito importante será a transparência, mas também o contacto constante da nossa academia. O que vemos no nosso dia-a-dia, quando falamos com os nossos colegas, é que de facto há um grande distanciamento entre os estudantes e o Conselho Fiscal, e também entre o Conselho Fiscal e os estudantes. E este contacto é essencial, e é isso que nos propomos enquanto candidatura ao Conselho Fiscal. Candidato da lista F. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, começar por cumprimentar os meus colegas de mesa, as pessoas presentes e os demais ouvintes deste debate. A lista F propõe-se, naturalmente, a lista F para o Conselho Fiscal, a fazer cumprir os estatutos da Associação Académica de Coimbra como um todo, e não única e exclusivamente com alguns pontos, obviamente. Sabemos que este é naturalmente o papel do Conselho Fiscal, mas para além disso, no próximo ano, dado que os estatutos da Associação Académica de Coimbra estão a ser revistos neste momento e à partida deverão entrar em vigor no próximo ano, teremos também o papel de fazer com que esta transição dos estatutos seja o mais serena possível. E, portanto, teremos também o papel de, junto da Direção-Geral, da Assembleia Magna, das secções e dos núcleos, fazer entender as novas normas dos estatutos que eventualmente irão entrar em vigor, para que os estatutos comecem a ser cumpridos logo desde o início e que não haja aqui um grande espaço temporal entre a entrada em vigor dos estatutos e o tempo em que esses estatutos sejam cumpridos. Portanto, naturalmente que fazer cumprir os estatutos atuais até o momento em que eles estiverem em vigor, e a partir do momento em que os novos estatutos estiverem em vigor, fazer cumprir esses novos estatutos. É esse o papel do Conselho Fiscal e é isso que nos propomos a fazer. Passamos à segunda pergunta. A partir de agora, todas as perguntas têm 3 minutos para responder. Portanto, segunda pergunta tem primeiro agora a lista A. Na opinião desta candidatura, qual deve ser a influência direta do Conselho Fiscal no funcionamento da Associação Académica de Coimbra? Bem, a influência direta é claramente fiscalizadora da atividade da Academia. Isto em todos os seus aspectos da vida da nossa associação, seja
as secções, os núcleos, etc. Mas a verdade é que o Conselho Fiscal também não pode ser um impedimento ao trabalho. O que é que isto quer dizer? Primeiro de tudo, o Conselho Fiscal tem que trabalhar em proximidade com todos os organismos e também com os estudantes, em particular. Será esta a melhor maneira de efetuarmos o nosso trabalho. E também é isso que nos propomos enquanto Conselho Fiscal. E consideramos, e por isso também que nos candidatamos, que este trabalho de proximidade tem falhado muito. Tem falhado no diálogo com os estudantes, em particular, com as secções, porque só assim, com todas as particularidades e os problemas muito específicos de todos os ramos da nossa academia, é que poderemos efetivamente contribuir para o desempenho da atividade da nossa academia. Lista F. Naturalmente que pretendemos fazer cumprir os estatutos, isto é, fazer com que, naturalmente com uma política de proximidade, fazer com que todas as normas dos estatutos sejam cumpridas. E é assim que o Conselho Fiscal tem que trabalhar, no meu entender é assim que o Conselho Fiscal tem trabalhado, portanto, queremos continuar essa política e, portanto, fazer aquilo que tem sido feito, naturalmente com pessoas novas, mas é isso que queremos fazer. A Associação Académica de Coimbra tem atravessado momentos complicados a nível financeiro, com algumas dívidas ainda por saldar. Quais é que são as medidas pensadas para esta candidatura, João Pinto Ângelo, primeiro, para colmatar este problema? Bem, as medidas pensadas para colmatar os problemas financeiros talvez não caberão apenas ao Conselho Fiscal, mas, como eu disse há pouco, o Conselho Fiscal não pode ser impeditivo do trabalho e não pode, por exemplo, congelar as contas, sendo que um hipotético congelamento de contas de uma secção, por exemplo, secção que não tenha condições financeiras para trabalhar, isso não irá facilitar uma recuperação dessa secção para voltar à sua atividade. Lá está, não podemos ser impeditivos do trabalho, nomeadamente essa questão das condições financeiras. Bernardo Nogueira. Isso cabe naturalmente à Direção-Geral e, portanto, o Conselho Fiscal irá fiscalizar naturalmente todas as contas e ver os relatórios de contas tanto da Direção-Geral como de todas as secções e núcleos, mas essa questão em particular cabe à Direção-Geral e, portanto, o Conselho Fiscal apenas irá fiscalizar os relatórios de contas e as contas ao longo do ano, tanto da Direção-Geral como das secções e núcleos. Ambos fazem parte de uma comissão que está neste momento a rever os estatutos da Associação Académica. Quais é que são, na vossa opinião, os pontos importantes a alterar nesta revisão? Lista A. Bem, há muitas coisas que podem ser revistas nos estatutos. Penso que os estatutos são, no seu geral, muito justos, mas que têm alguns pontos que podem ser melhorados. Por exemplo, talvez relativamente ao próprio Conselho Fiscal, penso que um aumento dos seus membros de 7 para 13 seria bom, também melhoraria e ajudaria ao cumprimento do trabalho do Conselho Fiscal, mas talvez melhorar mais algumas incongruências nos nossos estatutos, mas que, no geral, são estatutos justos e que devem ser mantidos na sua generalidade. Lista F. Bem, em relação a este assunto, eu não me queria alongar muito, porque esse debate está a ser realizado em sede própria, na Assembleia de Revisão dos Estatutos. Ainda não começaram os plenários de discussão propriamente ditos e, portanto, há um longo trabalho a desenvolver nesse aspecto. De qualquer das formas, posso adiantar talvez 3 que me parecem óbvios, concordando com João Pinto Ângelo, a questão do Conselho Fiscal. Parece-me que será um ponto a ter em conta. Parece-me também importante haver talvez uma clarificação das competências entre a Direção-Geral, núcleos e secções, algo que está um pouco vago nos estatutos atuais. E a questão também das secções culturais e desportivas, do número obrigatório de estudantes nas suas direções, que neste momento é 50% mais um, dado que muitas secções culturais e desportivas têm uma grande dificuldade em cumprir essa norma estatutária, o que faz com que o trabalho dessas secções seja de alguma forma dificultado.
E nós queremos que as secções, enquanto houver pessoas interessadas em participar nas secções, possam continuar e, portanto, fará sentido esse ponto ser repensado. Mas, não entrando em mais detalhes, esperemos que seja rapidamente concluído o processo para que os estatutos entrem em vigor o mais rapidamente possível, para que possam ser cumpridos então os nossos estatutos. Relembro que vai agora alterar a ordem de resposta, portanto será a primeira lista F, posteriormente a lista A. Bernardo, tu acabaste de falar da obrigatoriedade de 50% mais um na direção de uma secção, e isso era precisamente a pergunta que iríamos colocar agora. Como é que pretendem colocar essa regra nova de 50% mais um obrigatoriamente, e têm planeado alguma exceção para as secções que não possam cumprir esse regulamento? Ok. Essas exceções têm sido já realizadas ao longo pelo menos do último mandato, e portanto a nossa vontade, caso sejamos eleitos, é exatamente não dificultar o trabalho das secções nesse ponto, mas apenas quando for uma questão excepcional, isto é não ser regra, e portanto as secções que conseguirem ter os 50% mais um de estudantes, naturalmente que pretendemos que o tenham. Se não conseguirem ter, e que muitas vezes acontece em algumas secções, sabemos que têm estudantes a assinar e depois a não cumprir as suas funções, preferimos que as secções tenham pessoas a assinar e, portanto, nos lugares efetivos, que de facto cumpram as suas funções e que não estejam lá apenas para cumprir essa norma estatutária. Mas, como digo, acho que pode ser excepcionalmente... essa norma pode ser excepcionalmente não cumprida, mas na globalidade pretendemos que os estatutos sejam cumpridos da forma que está. Está? Bem, o ideal é sempre haver uma maioria de estudantes nas direções das secções. Sabemos que muitas vezes isso não é possível e por isso penso que deve ser criada uma exceção, mas apenas em casos excepcionais de 1/3. Agora, sabemos também que estes problemas não são resolvidos através de criarmos uma exceção nos estatutos. Estes problemas vêm de um problema mais fundo, que também, por exemplo, o processo de Bolonha, que ao longo dos últimos anos tem retirado cada vez mais tempo e disponibilidade para os estudantes poderem participar na vida académica para além dos estudos, não é? Temos visto, por exemplo, matérias condensadas, quando os cursos passam, por exemplo, eu sou de Direito, o meu curso passou de 5 para 4 anos, mas a matéria dada manteve-se a mesma. Isto retira, como é óbvio, a disponibilidade dos estudantes participarem na vida académica. E por isso considero que é preciso um aprofundamento da resolução dos problemas, não só através da criação de exceções nos nossos estatutos, que deve ser criada, mas também da luta contra os problemas mais de fundo do nosso ensino superior. Ainda falando sobre esta exceção, a exceção neste momento permite institutos politécnicos e privadas. Em casos extremos, haveria hipóteses de abranger esta mesma exceção a outras instituições de ensino, nomeadamente ensino secundário ou de fora de Coimbra? Lista F. A exceção acontecerá em casos naturalmente excepcionais. Portanto, acontecerá para todas as pessoas que queiram fazer parte das secções e, portanto, não vamos estar aqui a excluir pessoas ou a fazer uma exceção para determinadas pessoas. Acho que a exceção tem que ser feita quando as secções querem manter o seu funcionamento, mas não têm um número mínimo de estudantes nas suas direções dos tais 50% mais um, mas acho que não faz sentido estarmos a colocar outros estudantes que não os estudantes representados pela Associação Académica de Coimbra nessa mesma exceção. Isto há? Sim, de facto não podemos fazer essa distinção, quer dizer, a exceção que colocaremos é de facto relativamente aos estudantes da nossa academia que representaremos. E pronto, nós sabemos que muitas vezes os estudantes que querem entrar numa secção, e este problema talvez coloque-se mais em relação às secções desportivas, cujos estudantes que querem lá participar
têm que participar, têm que ter rendimento escolar, têm que ter rendimento esportivo e, acima disso, ter o trabalho de dirigir uma secção. Mas não colocamos essa distinção, é uma exceção para os estudantes da nossa academia. Ok. Digam, que medidas procuram implementar de modo a permitir uma maior transparência por parte do Conselho Fiscal? Lista F. No nosso entender, a transparência tem sido uma das imagens de marca dos últimos Conselhos Fiscais e, portanto, não pretendemos melhorar essa transparência no sentido em que nos parece que essa transparência já existe e, portanto, não temos indicação de nenhum processo que não tenha sido transparente ao longo dos últimos anos no Conselho Fiscal. Portanto, naturalmente queremos manter essa transparência, mas não aumentá-la porque achamos que tem sido já realizado. Está? Bem, isto também tem um pouco a ver com o que é que consideramos transparência. Será que transparência tem a ver com não esconder coisas? Eu penso que transparência tem não só a ver com esconder coisas, mas também sobre informar. Nós temos que informar os estudantes sobre o que é que se passa, sobre as decisões, sobre as matérias de maior incidência do trabalho do Conselho Fiscal. E isso não está a ser feito. Simplesmente não está a ser feito. O Conselho Fiscal simplesmente não chega aos estudantes. E isso tem de ser mudado. Por isso, nós, enquanto lista A, propomos melhorar a transparência no sentido em que temos que contactar com os estudantes diretamente nos locais de frequência dos estudantes nas suas faculdades. Este ano foi implementado um código de ética na academia. Qual é a vossa opinião sobre este mesmo código? E é algo que pretendam continuar nos próximos mandatos? Permite-me antes voltar ainda à questão anterior. Sim, eu recordo que as respostas são dentro do tempo. Sim, eu respondo às duas neste mesmo tempo. Parece-nos que o Conselho Fiscal tem, ao contrário do que o João Pinto Ângelo disse há pouco, que tem transmitido as suas decisões em sede própria, em edital, apresentados na sede da Associação Académica de Coimbra. Não nos parece interessante chegar aos estudantes com aquilo, da forma como o João Pinto Ângelo estava a dizer, com aquilo que são as decisões do Conselho Fiscal, no sentido em, por exemplo, quando um sócio da Associação Académica de Coimbra é advertido, não nos parece plausível estar nas faculdades com flyers, por exemplo, a mostrar que aquele sócio foi advertido. E, portanto, nós achamos que os editais têm sido mais do que transparentes, colocados em sede própria, portanto, quem quer estar informado sobre as decisões do Conselho Fiscal está, e nenhuma decisão do Conselho Fiscal tem sido pouco transparente nesse sentido. Quanto ao Código de Ética, parece-me que foi uma novidade muito interessante do mandato atual do Conselho Fiscal, que permite um maior profissionalismo da Casa, e por isso nós pretendemos manter esse Código de Ética. Está? Bem, também para responder, claro que quem quer estar, pode vir à Associação Académica. Mas a verdade é que é nosso dever, enquanto representantes dos estudantes, também fazer esse contacto. Mas pronto, para não me alongar nisso, quanto ao Código de Ética, pronto, é uma medida positiva, esperamos sempre que não seja necessário e penso que a nível, que é só uma medida a nível formal, porque de qualquer das formas penso que não seria necessário, mas é bom e será para continuar. De que forma é que olham para o último mandato do Conselho Fiscal? Quais é que são os principais pontos positivos e negativos para vocês? Lista F. Bem, eu já fui respondendo essa questão nas últimas intervenções e como já disse também em entrevista à RUC, parece-me que foi um mandato bastante sereno e, portanto, nesse sentido, foi um bom mandato no meu entender. Portanto, algo a melhorar há sempre, naturalmente, como eu disse também já na entrevista à Rádio da Universidade de Coimbra, e é exatamente a proatividade que pode ser sempre melhorada e aprender um bocadinho com algumas falhas que os próprios membros do Conselho Fiscal atual nos forem indicando e, portanto, uma maior proatividade será sempre algo a desejar e é nesse sentido que trabalharemos caso sejamos eleitos. Lista. Bem, de facto, ao longo deste debate também já fui aproveitando para falar um pouco do que precisará de ser melhorado. Penso que o mandato deverá, como em todos os anos anteriores, temos que chegar mais aos estudantes, porque enquanto academia e enquanto Conselho Fiscal
não podemos ficar fora da discussão com os nossos colegas, não podemos ficar afastados do contacto direto. E isso é o ponto mais importante que eu tenho a referir, que tem que ser mudado. Damos agora aos candidatos algum tempo para considerações finais. Bruno. Ok. Nós, lista F, propomos-nos então fazer parte do Conselho Fiscal com uma lista com bastante experiência na casa, desde logo na Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, também nas secções desportivas e culturais, núcleos de estudantes e até na Queima das Fitas. E, portanto, pretendemos fazer uso dessa experiência para fazer com que os estatutos sejam cumpridos na sua plenitude e de uma forma conhecedora. Portanto, é esse o nosso objetivo. Volto a focar a transição para os novos estatutos da Associação Académica de Coimbra, que à partida serão implementados no próximo ano, onde pretendemos também, com a experiência que temos nas várias secções, núcleos e restantes estruturas da Casa, fazer com que essa transição seja o mais serena possível para que o mandato do Conselho Fiscal seja sereno e calmo. João. Bem, a lista A nasce exatamente do que fazemos durante o ano todo, que é falar com os nossos colegas. Isto aqui, se calhar, a coisa da experiência é muito badalada. De facto, é muito importante. Mas a verdade é que também conhecemos a realidade dos estudantes. Conhecemos a realidade das secções, dos núcleos, exatamente porque participamos no dia-a-dia das nossas faculdades. E esse é um ponto essencial que pretendemos levar para o Conselho Fiscal. Uma prática de proximidade com os nossos colegas, com as secções, de trabalho em conjunto para que verdadeiramente consigamos transformar para melhor o trabalho na nossa academia, a atividade das secções, dos núcleos e levar os estudantes a envolverem-se mais na nossa academia. Pronto. Fica por aqui o debate com os candidatos ao Conselho Fiscal da Associação Académica de Coimbra. Agradeço a participação de todos. Este foi um debate promovido em conjunto pela RUC, pela TVAC e pelo Jornal A Cabra. A moderação esteve a cargo de Camila Vidal e Pedro Gonçalves Santos. Pelas 21h voltamos à antena com um debate com os candidatos à Direção-Geral da Associação Académica. Terá transmissão em direto a partir da Cantina dos Grelhados também. Pode ser ouvido na RUC em 107.9 ou em RUC.fm e também em tvac.pt. Até lá, continue na nossa companhia. Tenham o resto e uma boa tarde. Obrigada a todos.